Mas quando eu descobri isso, lá na minha infância, que o Michelson, o original lá, tinha sido o primeiro físico Nobel na história, graças a pesquisas dele com o interferômetro, um equipamento que ele desenvolveu, calculando a velocidade da luz, Einstein pôde desenvolver até mais suas pesquisas, não é? Então, assim, puxa, ele é meio discreto, mas ele deu uma grande contribuição para a ciência. Eu fiquei feliz com isso, né? Assim, poxa, eu quero ser cientista também, como o meu antecessor. E eu passei minha infância sonhando em ser um cientista ou astronauta, porque todo rapazinho, ele pensa em ser, quer dizer, alguns, né? Meu filho já fala isso, eu fico assustado. Vai que ele concretiza o sonho dele, né? Eu quero ser astronauta, pai. Cientista. Então, cresci e na minha infância, eu não conheci Igreja Adventista, não conheci criacionismo, não sabia nem que isso existia. Eu era católico. Minha mãe, muito devota, me levava à missa com ela e tal, mas os livros que eu folheava, ainda antes de saber ler, eu gostava de ver aquelas figuras de dinossauros, aqueles experimentos científicos que eu mal entendia, mas achava interessante, eram todos evolucionistas. Sempre estudei em escolas públicas, desde a minha infância, depois passei por uma escola técnica, e até a Universidade Federal era pública, né? Eu tive a única vez que eu tive o privilégio de estudar em escola adventista foi no mestrado, em teologia. Mas até ali, sempre escolas públicas. E desde minha infância, eu ouvia falar de que a vida tinha começado num mar, numa sopa orgânica, de maneira espontânea, elementos inorgânicos foram se agrupando ali, sabe-se lá por quê, até dar origem ao primeiro ser vivo, que foi se tornando mais complexo, um passe de mágica, seguido de outro, né? E assim chegamos ao ser humano. Eu ouvi aquilo na minha infância, e você sabe que as crianças, elas aceitam como verdade aquilo que especialmente os professores apresentam, né? E foi a verdade para mim durante muito tempo. Quando cheguei no curso técnico de Química, a história era a mesma, só que um pouco mais complexa, né? Só adicionando mais tijolos à construção. Aí estudei Química Orgânica, Inorgânica, e a mesma história de que a vida tinha surgido lá no mar primordial, numa terra primordial, bilhões de anos atrás, e assim foi. Se eu não tivesse conhecido o criacionismo no ensino médio, como eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, eu chegaria à universidade sem mais questionar essa coisa. Eu já estaria preparadinho para receber aqueles conteúdos lá, sem mais questionar, num ambiente em que eu deveria questionar, porque a universidade supõe-se que seja um ambiente de pluralidade, né, de pensamento universal, mas poucos fazem isso, porque foram preparados durante a infância para a aceitação de um modelo que, se pensassem um pouco, veriam que não é assim tão científico, né? E ele tem mais que ver com filosofia do que com ciência. Para provar para vocês que eu era realmente um evolucionista, aí na tela está o primeiro livro que eu escrevi na minha vida, com 15 anos. Eu pedi ao meu pai de presente de Natal uma máquina de escrever, sabe o que é isso? E eu passei minhas férias de verão datilografando um livro, Projeto Alfa. Ilustrei também a capa ali, eu gostava de desenhar, e o personagem principal desse livro seria o próximo passo da evolução humana. Graças a Deus nunca foi publicado, por dois motivos. Primeiro, porque eu não penso mais assim, segundo, porque era ruim mesmo. Muito mal escrito, né? Foi um ensaio, né? Enfim, mas está ali, eu tenho lá em casa, guardo o original como um documento para provar para as pessoas que eu não nasci realmente como um criacionista. Agora, esse outro aqui eu empresto, eu dou, até vendo, porque ali sim, agora eu mostro a metamorfose pela qual passei, e esse livro expressa o meu pensamento. Aliás, é bom registrar aqui um detalhe muito significativo para mim, com relação a esse livro. Quando eu me tornei adventista, lá nos anos 90, eu comecei a pesquisar profundamente o assunto do criacionismo. Eu não vou antecipar esse fato já, porque depois eu quero mostrar uma foto ali interessante. Mas o detalhe é o seguinte, esse livro, quando ainda estava em forma de apostila, eu submeti a uma pessoa que eu já admirava muito, porque eu lia as revistas criacionistas, que na época se chamava de Folha Criacionista, né? E eu enviei pelo correio, um envelopão assim, uma apostila, para o Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, conhecem? Mas pensando, acho que ele não vai ter tempo para avaliar a apostila de um garotinho aqui de 18 anos, né? Mas eu vou enviar, quero ver a opinião dele, né, com respeito a esse material. Qual não foi minha surpresa? Pouco tempo depois, eu recebo uma ligação telefônica, de Brasília. E eu morava lá em Florianópolis, nessa ocasião. Dr. Rui Vieira em pessoa.
gastou ali comigo mais de 1 hora no telefone, fazendo observações pontuais. Olha, gostei do seu material. Puxa, o doutor Riviera está dizendo isso da minha apostila. Eu sugiro que você faça essa alteração. Por que eu registro isso agora de público? Pela seriedade, dedicação e atenção que essas pessoas dão àqueles que estão buscando a verdade. E aquela apostila, doutor Rui, rendeu, né? Depois, quando eu fui chamado para a Casa Publicadora Brasileira, esse material se tornou conhecido ali, foi publicada a primeira versão, e essa aqui já é a segunda versão, atualizada em 2012, se eu não me engano, né? Então, é realmente uma história interessante, e eu gostaria realmente de deixar isso no conhecimento de vocês. Eu disse a vocês que eu era católico, né? Além de darwinista, a minha formação, digamos assim, teológica, nos anos 80, fim de anos 80, começo dos anos 90, foi na teologia da libertação. Com 15 anos eu comecei a participar ativamente na Igreja Católica, como líder de grupo de jovens, em algumas pastorais, como pastoral da juventude, pastoral da comunicação. Só que a teologia que nos alimentava era essa, proposta especialmente por Leonardo Boff, um ex-frei católico, que depois foi silenciado pelo próprio Vaticano. Como vocês sabem, era uma teologia que tinha até alguns elementos muito interessantes, mas, mal conduzida, ela acabou se tornando uma teologia de movimentos de esquerda. É um marxismo travestido de religião. E aquilo, então, pensa assim, a minha cabeça de adolescente era darwinista e alimentava uma teologia política. Espiritualidade não muito desenvolvida e respostas para os dilemas existenciais não havia. Essa praia aí fica lá no sul de Santa Catarina, próximo a Criciúma, minha cidade natal. Meus pais costumam sempre veranear ali. E ela não é das mais bonitas de Santa Catarina, mas ela tem uma orla assim bem longa, né? Dá para caminhar ali bastante. Eu gostava muito de caminhar ali no fim da tarde. Eu tinha lá meus 18 anos. E muitas vezes eu me deitava naquelas areias e ficava ali olhando para o céu, vendo as estrelas aparecer no céu, no firmamento, e me perguntava coisas como: de onde eu vim? Para onde eu vou? E por que estou aqui? Eu pensava no darwinismo, nas revistas que eu lia, como super interessante, no tempo que ela ainda era mais ou menos boa. Stephen Hawking, Carl Sagan, Isaac Asimov, esses autores, Arthur Clarke, não me davam respostas para esses dilemas. Então eu ia para a minha teologia da libertação, mas ela só se preocupava com aqui e agora. Essas grandes perguntas não eram respondidas por esses teólogos, e eu não encontrava respostas. Eu conhecia alguma coisa da complexidade do universo, porque eu sempre lia esses livros de ciências, né? Eu sabia que o universo é regido por constantes e leis finamente ajustadas, parâmetros assim muito precisos, sem os quais a realidade não existiria. Mas o que eu tinha lido falava de um tal de Big Bang, que agora estão criticando, né? Reavaliando. E isso dá até uma raiva, porque a gente passa quase uma vida achando que é verdade, porque eles falam que é verdade, e depois vem a público dizer: olha, não é bem assim. A própria teoria da formação dos planetas, não sei se vocês estão acompanhando, né? Está sendo agora reavaliada. A idade do universo. Estão encontrando galáxias, quásares, mais antigos do que o próprio universo. E aí, como é que fica esse negócio? Galáxias plenamente formadas, já adultas, há 13, 14 bilhões de anos. Como? Eu comparo mais ou menos com a criação de Adão, né? Se você visse Adão, no momento ali, 1 segundo ou 2 depois da criação dele, você diria, ele tem ainda seus 30 anos, talvez, 20 e poucos anos, né? Mas ele tinha acabado de ser criado. O que impede que Deus tenha criado o universo formado, com sua aparência de idade adulta já? Não sei, eu estou apenas elucubrando aqui, mas voltando à questão, eu olhava para o universo, via aquela ordem toda, e o Big Bang para mim não podia ser uma resposta muito apropriada, porque explosões ou expansões caóticas não causam ordem, pelo contrário, geram caos. Mas a ciência que eu conhecia queria me dizer que do nada alguma coisa proveio e que ordem teria provindo do caos. Aquilo não fazia sentido para mim. Era muito confuso. Eu não encontrava respostas. Bem, eu falei a vocês que eu me matriculei num curso... antes, porém, deixa eu ler aqui um trecho de um livro que eu li, acho que ano passado. O que você encontrar de Ravi Zacarias, leia.
Um autor muito interessante, um apologeta cristão, ex-ateu, indiano, filósofo. O Ravi Zacarias, ele tentou se suicidar uma ocasião, porque ele, estudando alguns filósofos como Albert Camus, ele concluiu que a filosofia nos leva a uma encruzilhada. Será que vale a pena viver ou é melhor morrer? E ele, contemplando o mundo à sua volta, pensou, é melhor morrer. Tentou se matar, não conseguiu, foi para o hospital e lá ganhou uma Bíblia de presente. E encontrou a verdade. É uma história muito linda. E nesse livro, A Morte da Razão, ele diz o seguinte, ó, o secularismo vivido na Europa e exportado para o mundo deixa o interior do indivíduo arruinado e o torna vulnerável a todo tipo de crença. Eu acrescentaria apenas um detalhe ali, o secularismo e, quem sabe, a religião focada na política e o relativismo também. Deixa o interior do indivíduo arruinado e o tornam vulnerável. Sabe, algumas pessoas acham que quando abandonam Deus ou a igreja, se tornam livres. Na verdade, tornam-se frágeis e vulneráveis. Porque você sabe, é uma máxima já bem conhecida, né? Quando você tira Deus do seu coração, ali fica um vácuo infinito, que nada finito vai preencher. Prazer, poder, dinheiro, fama, nada disso preenche. Pergunte àqueles que deixaram Deus e tentaram preencher com essas coisas. A resposta é a mesma sempre. Então, por favor, não pense nessas coisas. Eu vou deixar a igreja porque olharam mal para mim, com cara feia. Vamos amadurecer, né? Eu vou abandonar a Deus porque eu tenho algumas dúvidas. Todos têm dúvidas. Qual o problema? Apegue-se às suas certezas, que devem ser muito maiores. E se não são, vá buscá-las. Existem respostas. Senão eu não estaria aqui agora falando para vocês. Então veja, o que ele diz é que quando a pessoa abandona Deus, ou adota uma filosofia de vida secularista, relativista, ela cria dentro de si um vazio. E se torna vulnerável a todo tipo de crença. E eu passei por isso. Sabe? O inimigo é muito astuto, né? E ele fica observando a gente para ver os caminhos que a gente toma, para ver em que ponto ele pode nos pregar uma peça ou nos dar uma rasteira. E nessa fase de dúvida, de incertezas, não sei como me caíram às mãos livros de parapsicologia. Eu jamais aceitaria coisas como astrologia, misticismo, ocultismo, porque tinha uma mentalidade formada pela ciência. E para mim, o que não fosse empírico, observável, testável, eu não aceitaria. Mas a parapsicologia me pareceu científica. Olha que coisa, né? Um prato para cada paladar, sempre assim. E comecei a estudar esse negócio. Participei de alguns cursos, palestras, e me parecia muito lógico e coerente aquele negócio. Não é, mas me pareceu. E aí eu acho que Deus falou, chega, agora eu vou dar um basta nessa história. Me matriculei no curso de Química, como eu disse a vocês. E durante o ensino médio, estudando Química, conheci um jovem, está ali a foto dele, aquele loiro ali, o Vanderlei Ricken, que hoje é bibliotecário do IACS, nosso internato lá no Rio Grande do Sul. Não parece, mas aquele em cima ali sou eu. Enfim, já são aí 20 anos transcorridos, né? Então, 23 anos. Um dia eu estava discutindo com um amigo testemunho de Jeová sobre a divindade de Jesus. Para mim, mesmo não conhecendo a Bíblia, isso era muito óbvio. Se o Criador não veio morrer por mim, que sentido havia no plano da redenção? Que pai é esse que cria um ser menor, um semideus, para morrer por mim? Eu tenho 3 filhos. Eu sou criacionista. E se minha casa estivesse pegando fogo, eu não sei, eu sairia correndo, entraria no meio das chamas para salvá-los. Eu não pediria para o vizinho, vá lá, por favor, corre e salve meus filhos. Pensar que Deus criou um semideus para morrer pela humanidade é mais ou menos isso. Vá lá salvá-los, eu não vou me envolver. E eu tentava argumentar com esse rapaz, mas eu não conhecia a Bíblia, não tinha textos para usar. O Vanderlei se aproximou de nós, e aí ele começou a me defender, pensei eu, né? Usando a Bíblia, eu fiquei admirado com aquilo, mas ele é crente. E ele está me defendendo, que interessante. Aquele rapaz, testemunho de Jeová, se afastou, e ficamos os dois conversando, Vanderlei e eu. A certa altura, o Vanderlei disse assim, a pergunta que me pegou, você quer estudar o Apocalipse? Eu tinha muito preconceito com crentes, mas aquela pergunta era muito, muito séria. Porque anos antes, quando eu era criança ainda, na escola, você sabe que essa época dos anos 80, tempo da Guerra Fria, né? Hoje os jovens nem mais têm noção disso aí, né? O que é viver sob o medo da destruição total, de uma guerra atômica.
Os tempos mudaram. Hoje o terrorismo é talvez o maior medo, a maior ameaça, né? Mas naqueles tempos era a guerra atômica, União Soviética, Estados Unidos e tal. E eu me lembro que nós, alguns amigos, íamos para a biblioteca da escola, pegávamos a Bíblia e começávamos a estudar o Apocalipse, para tentar entender o que estava acontecendo no mundo. E alguns textos chamavam a atenção, como por exemplo, quando eu li assim, e a besta cujo poder está na sua cauda e na sua cabeça. Eu pensava, só pode ser um míssil nuclear, porque na cauda está o jato, na cabeça a ogiva, né? E só pode. Ronald, alguma coisa, Reagan, dava 666, deve ser a besta. E o pior é que eu falava para meus parentes isso, e eles pensavam, tem que ser padre, você sabe tudo de Bíblia. Eu não sabia nada, mas eu queria saber, eu queria conhecer. Quando o Vanderlei me disse, anos depois, lá naquela escola, você quer conhecer o Apocalipse, isso mexeu profundamente comigo. E eu perguntei, como a gente pode fazer isso? Como é que funciona isso? Olha, eu tenho umas lições bíblicas, não, você não vai fazer isso comigo, lá em casa você não vai. Então você me entrega essas lições, eu vou usar minha Bíblia Paulinas, oficial, católica, e se não concordar ali com a minha Bíblia, eu desisto. Concordou. Dava tudo certo. E eu passei a estudar, me aprofundar. E cada lição era como cair do cavalo. Eu queria mostrar que o Vanderlei estava errado. Eu vi que eu estava errado. Mas o mais lindo de tudo, irmãos, foi ler Apocalipse 14, 6 e 7. Finalmente as minhas perguntas estavam encontrando respostas. Você conhece o texto? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Finalmente eu descobria que eu tinha um Criador, que eu não era um acidente cósmico, eu havia sido criado com um propósito, e havia um final feliz para a história da humanidade, a volta de Jesus. Eu não sabia nada disso. Fiquei com muita raiva e feliz ao mesmo tempo quando conheci o criacionismo, quando ouvi pela primeira vez isso com esse jovem, porque até então eu não sabia que existia um modelo, que existia uma cosmovisão que podia desafiar com seriedade o modelo evolucionista. Na escola haviam me privado desse conhecimento, em me dizer que havia um outro modelo para enxergar a realidade, a origem do universo, da vida. E fiquei feliz quando eu percebi que havia uma igreja, uma religião, que conseguia compatibilizar a ciência que eu tanto amava com a teologia correta que eu passei a amar de todo o coração. Esse casamento para mim foi a coisa mais, a descoberta mais importante da minha vida, com certeza. A verdade em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, Deus usou, aqui está a foto do meu batismo, dia 28 de dezembro de 91. Interessante é que quando eu fui à casa do pastor para conversar com ele, eu vi na biblioteca dele um material que me chamou muito a atenção. Uma apostila com o título Estudos em Ciência e Religião. É esse o título da apostila do professor Ritter, né? Pastor, eu preciso disso aqui. É isso que eu preciso. Ele me emprestou, eu tirei cópias, a apostila do professor Ritter, Orlando Ritter, que a Sociedade Criacionista relançou agora, né, no formato de livro, material fantástico. E ali eu pude perceber realmente o que é o criacionismo. E depois passei a ler a revista Criacionista, então Folha Criacionista, e isso era para mim realmente um alimento precioso demais. Porque eu precisava encontrar respostas e mudar minha cosmovisão. Não foi fácil. Ou você pensa que é fácil? Um evolucionista, semi-marxista, tornar-se um criacionista. Não é fácil, foi uma tempestade, um turbilhão na minha cabeça. 2 anos e meio de lutas e de perseverança do Vanderlei, o meu pai na fé. Eu gosto de dizer que ele não desistiu de mim. Às vezes a gente dá um estudo bíblico, né? E quer que a pessoa, talvez em poucos meses, já aceite uma mensagem que é tão diferente do pensamento dela. E perdemos a paciência quando, depois de algum esforço, a pessoa não aceita, né? Por favor, não faça isso. Talvez eu não estivesse aqui se o Vanderlei não tivesse lutado por mim 2 anos e meio, sem desistir. Deus não desistiu de mim, nem o Vanderlei. Esse jovem missionário que Deus usou para me abrir os olhos. Assim como tem feito com muitas pessoas, Deus usou para mim 3 revelações importantes, a fim de mudar minha visão de mundo. A primeira delas, você encontra em Romanos capítulo 1, verso 20. Interessante que Paulo fala em design inteligente aqui. Claro que não com essas palavras e com esse conceito moderno, mas você percebe assim que é a mesma ideia. Diz assim: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder,
sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas. De forma que tais homens, ele fala aqui dos incrédulos, são indesculpáveis. Em outras palavras, as digitais do Criador estão espalhadas por aí. Basta abrir os olhos, tirar o preconceito e vê-las. Vou fazer aqui uma experiência com vocês. Se eu lhes perguntasse se eu lhes perguntasse isso que está aqui na tela foi feito por uma mente inteligente, um design inteligente, ou por causas naturais, você me diria o quê? Alguém imaginaria que isso aí foi resultado de vento, chuva, intempéries, erosão ao longo de milhões de anos? Seria possível? Dificilmente, né? Acho que é senso comum de que isso aí revela realmente um design intencional, né? Um projeto intencional. Por quê? Porque ali você encontra muita informação, mas não só informação, você tem informação complexa, são 4 rostos, né? E não só informação complexa, informação específica, porque são 4 rostos de 4 pessoas que existiram. E esse tipo de informação não ocorre naturalmente. É preciso que haja uma fonte informante. Assim como se você estivesse caminhando por uma praia, encontrasse na areia uma frase, uma palavra que fosse escrita, e alguém lhe dissesse, brincando, né? Um pescador, brincalhão talvez, olha, isso aí apareceu aí. Como assim? As ondas batendo, o vento soprando, foram organizando as partículas de areia até formar essa palavra. Não, isso é impossível. Não, mas foram milhões de anos de ondas batendo. Você aceitaria isso? Também não. Por quê? Porque informação não surge. Informação depende de uma fonte informante. Então tá bom, vamos parar de brincar agora e vamos falar de coisa séria. Porque vida, como diz um amigo nosso aí, é assunto de profissional. Pensa numa ameba. Sim, vamos começar pela ameba porque alguns acham que ela é desprezível, né? Repense, porque a ameba tem em seu núcleo, se ela já é pequena, imagina o núcleo dela. Em seu núcleo, tanta informação quanto a dos 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Lembra da Enciclopédia Britânica? Hoje em aplicativo a gente não consegue mais ter dimensão do volume de informações. Mas no tempo que era em papel, ocupava um pedaço da estante, né? 30 volumes de uma enciclopédia no núcleo de uma ameba. Se alguém te chamar de ameba, fique feliz, né? Porque você pode falar assim, ok, eu sou realmente muito complexo, eu tenho muita informação. Não existe esse negócio de simples forma de vida. A tida como mais simples já é ultra complexa. Qualquer célula é uma coisa tremendamente complexa. Agora pensa no ser humano, vamos dar um salto aqui de complexidade. Olha lá, se fosse escrito como listas telefônicas, o genoma humano formaria uma pilha de mais de 170 metros de altura, o que dá a metade do pão de açúcar. Isso é você em informação genética. 170 metros de listas telefônicas, de livros de informação, compõem você. Você é uma maravilha saber disso. Você é um universo em forma de ser humano. É uma coisa tremenda, não tem outro que nem você. Você é uma peça rara. Por isso que o pastor Bulhão disse que você é a coisa mais linda do mundo, né? Para Jesus e para todo o universo. Sim, é. Pesquisadores de Harvard conseguiram armazenar 70 bilhões de cópias de um livro. Olha, coisa demais, hein? Trocando em miúdos, 700 terabytes. Quanto que os HDs mais modernos aqui armazenam atualmente? 1, 2 tera? 3 tera. Ok, 3 terabytes. Nossa, que fantástico! Como encher um HD desse com tanta coisa? Eles conseguiram colocar 700 tera, ou 100 bilhões de DVDs. No quê? Num grama de DNA. Quem é o maior especialista do universo em armazenamento, zipagem, encriptação de informação? Bill Gates? Não, você falou errado. Quem? Deus. Com 4 gramas de DNA, seria possível armazenar todos os dados digitais criados por toda a humanidade durante 1 ano, com apenas 4 gramas de DNA. E esse negócio funciona bem há mais de 6 mil anos. Não é recente, não é tecnologia moderna, é antiga e muito mais eficiente do que aquelas que nós conhecemos. 2 de março de 72, aconteceram 2 coisas importantes, uma para meus pais e uma para a Terra. Nesse dia, exatamente nesse dia, foi lançada ao espaço a sonda Pioneer. Aqui está uma foto dela. Esse artefato tirou muitas fotos, né, dos planetas aqui do Sistema Solar, enviou para a Terra, e agora ele já ultrapassou
Plutão e está no espaço externo, né, ao sistema solar. Já não funciona mais, está vagando aí pelo espaço, pelo universo. Por sugestão de Carl Sagan, que era um cientista ateu, darwinista, um grande astrônomo norte-americano, foi colocada naquela nave uma placa de ouro, que está ali na tela, com algumas informações básicas. Lá em cima, há um gráficozinho ali indicando o átomo de hidrogênio, a molécula. Embaixo, os planetas do sistema solar, a nave saindo da Terra, e um casal de seres humanos ali, homem e mulher. Se fosse hoje, talvez a placa tivesse que ser muito maior para comportar todas as modalidades, né? Mas naquele tempo ainda era isso aí. Bem, essa placa continha apenas 1.271 bits de informação, mas Carl Sagan entendia que se, porventura, alguma raça alienígena inteligente encontrasse a Pioneer e visse essa placa, concluiria que ela foi enviada por alguém inteligente, porque tem informação ali. Sim, está correto, não está? Mas pensa comigo no seguinte agora. Quanta informação existe no corpo humano? Um adulto produz, em média, 300 milhões de células por minuto. Você está aí numa boa, sentadinho, seu corpo está produzindo, por minuto, 300 milhões de células, para repor aquelas que estão morrendo. 400 trilhões por dia. Sabia que na nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas, e por dia você produz muito mais células do que estrelas na galáxia? Eu não falei que isso é uma coisa tremenda? Você é maior que a Via Láctea, em quantidade de células, né? 400 trilhões de células. Ok. Quanta informação tem uma célula? 1,5 gigabyte de informação. Já passou longe daquela placa, com 1.500 e poucos bits. Cada célula do seu corpo tem 1,5 gigabyte de informação. Você tem trilhões de células, então esse número chega a 60 zettabytes de informação, que é o número 60, seguido de quantos zeros? 21 zeros. Só para você comparar, até 2020, toda a informação digital que foi gerada desde que começou a era da informática, chegará a 40 zettabytes. Você tem 60. Aí eu não consigo entender o seguinte, 60 zettabytes não convenceram Carl Sagan de que o ser humano foi feito por um ser inteligente. Mas apenas 1.271 bits, para ele, seria evidência suficiente para alguém que visse isso lá fora, de que aquela placa foi criada por alguém inteligente. Eu não entendo isso, não consigo conceber essa incoerência, né? Aquele que fez a placa é muito maior que a placa. E aquele que fez a placa é muito maior do que aquele que fez a placa. Não é óbvio isso? Infelizmente, para as pessoas parece que não. Alguns têm se convencido disso. Eu posso citar aqui apenas dois, né? Entre tantos. O Francis Collins, diretor do projeto Genoma, era ateu. Estudando a complexidade do genoma, ele se torna um cristão. Ele se converte e escreve um livro chamado A Linguagem de Deus. Anthony Flew era tido como o maior filósofo ateu do século XX. Graças a, já com 80 anos, ele teve coragem e honestidade e humildade intelectual suficientes para, estudando o argumento cosmológico, o argumento teleológico e outros, o argumento moral, se tornar um teísta. E escreve um último livro com um título bem interessante, traduzido para o português: Um ateu garante, Deus existe. Tiveram coragem. Talvez pela maturidade, né? Porque quando eu recebo e-mails de jovens universitários, eu me tornei ateu. Eu só digo assim, você é muito novo para isso. Você tem que aprender muita coisa ainda. Amadurecer muito ainda. Tomar uma decisão tão drástica na vida, tão cedo, é arriscado demais, né? Sabe, eu estava lendo um tempo atrás um livro de um teólogo católico chamado, o livro se chama Ateísmo Moderno, mas foi escrito em 1950, já não é mais tão moderno assim, né? Mas ele mostra ali o fim da vida, a fase madura de muitos filósofos importantes, como Kant, como Heine e outros mais. Um que me marcou muito foi Heinrich Heine, que era mais ateu empedernido do que o próprio Nietzsche. Heine, poucos sabem, no fim da vida, sofrendo ali no chão, miseravelmente, com sífilis, ele chama um amigo arqueólogo e diz assim: diga para o mundo que Heinrich Heine morre como um cristão. Eu lutei a vida inteira contra Deus, mas agora eu não consigo mais. Eu aceito a Deus como meu Salvador. Vão dizer que eu estou louco, mas eu estou plenamente lúcido para dizer isso.
As pessoas leem na faculdade a obra deles na juventude, quando é aquela fase impetuosa, de resistência talvez a Deus, mas não a Deus, talvez aos pais, talvez ao sistema, e eles transferem isso para Deus, mas poucos ficam sabendo do fim da vida dessas pessoas e de como elas acabam, lá na maturidade, reconhecendo o quão insensatas foram na juventude e reconhecem que Deus existe e as criou. Aqui são 2 exemplos apenas, né, para vocês considerarem. Além do argumento da revelação natural, Deus também se revelou para mim pela revelação especial, é claro. Eu vou citar apenas o texto, nosso tempo está avançado, não tem relógio lá, eu acho que eu posso pregar até umas 2 horas da tarde. Não, aqui o culto é antes, então até umas 11. Bom, me avisem quando eu precisar caminhar para o final, né? Revelação natural, especial, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é um outro ponto que precisa ser construído firmemente na nossa cosmovisão. Eu passei por isso também. Será que a Bíblia é um livro confiável? Por que ela é singular, sendo que existem outros livros, né? Você tem o Alcorão, você tem o Bhagavad Gita, você tem tantos livros de tradições religiosas, mas por que a Bíblia? E aí eu me detive no estudo da arqueologia bíblica e fiquei fascinado com tantas comprovações arqueológicas de que o pano de fundo bíblico é confiável. Não dá para falar mais sobre isso aqui agora, mas você tem aí bons materiais, livros, né? Eu recomendo também a seção Arqueologia Bíblica, lá no meu blog. Sempre que eu encontro alguma notícia, alguma pesquisa arqueológica, eu tenho colocado ali, registrado nesse blog, então fica aí o convite para vocês conhecerem esse material. As profecias cumpridas em detalhes, nenhum outro livro tem essas prerrogativas, né? Tem essa credibilidade, como Daniel 2, que foi a profecia que mais me impressionou quando me tornei adventista, e estudei esse capítulo. Como pode um capítulo escrito 500 anos antes de Cristo, descrever em detalhes a história da humanidade? Humanamente impossível. Nós temos talvez o argumento mais poderoso de todos, né? Eu estou aqui hoje. O poder transformador da palavra de Deus. Se todos os argumentos anteriores fossem esquecidos, esse já seria suficiente para mostrar que a Bíblia e que Deus existe e a Bíblia é sua palavra. Você sabe disso. Se você distribuir nos presídios por aí, caixas de O Capital de Karl Marx ou A Origem das Espécies, Charles Darwin, né? Pouca coisa vai acontecer lá. Alguns vão conhecer algumas coisas, né? Mas quando você distribui, e muitos têm feito isso, graças a Deus, Bíblias em prisões, a coisa começa a acontecer. Vidas são transformadas. Na minha carreira de jornalista da CPB, já pude entrevistar muitas pessoas, entre elas, ex-presidiários. Eu conheci um senhor que foi um bandido perigosíssimo, preso no Carandiru, que hoje é um enfermeiro pacífico, tem uma família linda. Você conversa com ele e não acredita que esse homem foi um bandido perigoso, um assassino. Como explicar isso? Mudança de índole, só por um poder externo à pessoa. Um poder que vem do alto e um poder que vem das páginas sagradas. Finalmente, irmãos, a última revelação de Deus para mim, na verdade não aconteceu ainda, e eu aguardo ansiosamente por isso. É meu grande sonho. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Vamos ler aqui os versos 1 a 3. E com isso eu começo a caminhar para o final. Apocalipse 21, 1 a 3 diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo, a casa de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Que privilégio! Hoje lemos no projeto Reavivados por Sua Palavra, Paulo dizendo que tinha tido uma visão, e não sabe se foi pessoalmente ou em pensamento, lá para o terceiro céu. É muito bom saber que um dia a terra será o terceiro céu, porque nesse planeta miserável, consumido pelo pecado,
Aqui Cristo morreu, e Deus nos dará o privilégio, hoje, uma raça humilhada, nos dará o privilégio de colocar aqui o seu trono e transportar o céu para cá, e nós seremos cidadãos da capital do universo, embaixadores de Deus para sempre. Não teremos o conhecimento dos mundos não caídos, mas teremos uma experiência que eles se sentarão para ouvir de nossos lábios, o cântico de Moisés e do Cordeiro. E Apocalipse 22, 3 e 4, ali há uma confirmação. O apóstolo João diz assim: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Amém. Nós veremos a face de Deus. Um dia estaremos diante do Criador do universo. Já pensou nisso? Você pensa nisso constantemente? Como a nossa vida seria diferente se nós pensássemos mais nisso? Que um dia, muito em breve, estaremos diante do Criador do universo. Poderemos conversar face a face com Ele, como alguns tiveram esse privilégio, poucos, né? Nós poderemos fazer isso. Abraçar Jesus. Sabe, irmãos, o meu sonho é um dia fazer o que está nessa figura aqui. Levar meus filhos. Como eu queria terminar de criá-los no céu. Sinceramente. Especialmente a minha filha que está com 13 anos já, e quero levá-la para o céu logo. Como eu queria criar meus filhos no céu. Ter minha esposa para sempre ali com os meus filhos. Nós veremos a face de Cristo. Logo, logo nós vamos subir. E eu quero convidar aqui à frente o Marcelo, que vai cantar exatamente sobre isso. Vamos subir. E eu quero te fazer um convite especial. Eu não queria voltar para São Paulo sabendo que eu não te dei essa oportunidade, que eu tive 20 e poucos anos atrás. A maior decisão da minha vida, da qual eu nunca me arrependi. Eu costumo dizer que a minha vida pode ser dividida hoje em duas metades. Primeira metade até os 20 anos, cheia de incertezas, de dúvidas, de insatisfações não preenchidas. Mas a segunda metade, quando eu encontrei Jesus, uma vida de plenitude, de verdadeira felicidade, de realização e de esperança, que é o mais importante. Eu não tenho tudo aqui na terra que eu gostaria, talvez, mas para quem tem Jesus, esse tem tudo. Eu não sei como está a sua relação com Deus nesse momento, com o Criador do universo, mas eu quero te dar uma oportunidade, porque eu sei que no passado apelos foram feitos para mim, eu atendi e isso fez muita diferença em minha vida. Então eu quero te convidar, fazer um convite especial, ainda que você tenha atendido já muitos convites na sua vida, mas você sabe que o que importa é hoje, né? Eis aqui hoje o dia da salvação, diz o apóstolo Paulo. Então enquanto o Marcelo canta, se você sentir, e eu sei que você vai sentir, porque eu creio num Deus que toca corações, um Deus que Ele fala de modo especial a cada consciência, a cada mente. Quando você sentir o desejo de vir aqui mais perto da gente, para termos uma oração final de dedicação, levante-se e venha. Se eu falo para alguém aqui que não foi batizado ainda nesta igreja, nas águas, eu passei por isso há 20 e poucos anos, e foi a experiência mais maravilhosa da minha vida. Nunca me arrependi disso. Quer passar por isso também? Hoje pode ser o dia da sua decisão. Venha à frente, entregue sua vida a Deus. Talvez você não saiba nem como vai fazer isso, mas Deus sabe. Apenas se entregue, confie. Ele é o Criador do universo, as mãos gigantescas e amorosas dele estão estendidas. Apenas se entregue e se lance nos braços dele. E o restante Ele vai fazer. Assim que você sentir o toque de Deus, eu vou estar orando por você. Vem aqui à frente para nós orarmos ao nosso Criador. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos seus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno,
só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. O Criador do Universo te ama. Sabia disso? A maior prova disso é que Ele veio aqui à Terra, em pessoa. Empoeirou os pés, passou fome, sentiu sede, frio e calor, desprezo, identificando-se plenamente conosco. Voltou para o céu, intercede por nós, mas prometeu que voltaria, e Ele vai voltar. Jesus nunca descumpriu uma palavra. Em breve, nós vamos subir para estar para sempre com Ele. As dores passarão, o sofrimento, o vazio será preenchido plenamente,
Mas Ele tem uma obra para fazer em sua vida neste momento, nesse dia, antes de sua vinda. Então eu te convido, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer por você. Feche os olhos, vamos orar. Bondoso Deus, nosso querido Pai, Salvador, Criador do Universo, nós nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos. Eu não sei, Senhor, o que Tu falaste para cada coração nesta manhã, mas Tu, que és um Deus onisciente, certamente mostraste a essas pessoas queridas o que elas precisam fazer. Alguns vieram à frente querendo dizer com isso que querem se lançar em Teus braços, ter uma nova vida. Confirma, Senhor, essa decisão. Assim como me mostraste há mais de 20 anos a verdade que liberta, liberta também essas pessoas, Senhor. Dá-lhes a Tua paz, Teu perdão e o Teu poder. E que naquele grande dia todos nós estejamos presentes, para que possamos subir contigo, para morar contigo para sempre. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.